Olá, meus amigos da radiologia, fãs da Mega Voltagem, radiolovers e agora fãs da qualidade, gestão e segurança do paciente. Tudo bem? E aí, como está sendo esse Quali Rádio para vocês aí? Cara, eu estou curtindo demais. Primeiro evento do gênero aí focado aos profissionais de radiologia, né? Mas antes eu vou me apresentar, antes de apresentar o meu crush, eu quero fazer uma apresentação. Meu nome é Paulo Henrique Defines. Eu sou coordenador gestor de um serviço de radiologia aqui de São Paulo, sou docente aqui da EAD Plus, também do SENAC, participo de algumas comissões, né, de produção radiológica, paciente seguro, né? Sou pós-graduado em radioterapia, pós-graduado em gestão, quase pós-graduado em gestão em serviço de saúde, está faltando só o meu TCC, com fé eu chego lá. E eu sou pós-graduado também na área de docência também do ensino médio, superior e técnico. Sou fundador também da empresa PHD Eventos, Doutor Ensino, né? Quem puder segue a gente ali nas redes sociais. Tem muito assunto legal. Lá a gente desenvolve bastante esse assunto aí de gestão, segurança e qualidade do paciente, né? E já realizamos aí mais de 50 eventos beneficentes, é um orgulho nosso aí. E agora em parceria com a EAD Plus, a PHD, a Doutor Ensino, traz para vocês o Quali Rádio. Espero que vocês tenham curtido as palestras, foi feito com coração mesmo. Tivemos diversos assuntos desse mês de julho. Esperamos ter somado bastante para você. E agora eu vou apresentar o meu guru. É um dos meus gurus aí, quando eu busco orientação. É ele e o Wagner Queiroga também, que eu busco bastante orientação, uns helps, uns socorros aí, né? Questão de documento da radiologia, né? Falando como eu trabalhei tantos anos na radiologia sem ter esse conhecimento, né? Então eu vi que eu era bom na parte técnica, na parte de execução de exame, tratamento, mas totalmente cego nos processos, né? Então me preocupa bastante. Ricardinho, se apresenta para a galera aí, Ricardinho. Olá, Paulo, tudo bem? Uma satisfação aí estar com você mais uma vez, podendo apresentar aí um material, um bate-papo, né, relacionado à área que nós tanto amamos, para todo esse pessoal aí que tem, assim, ideia de ingressar na área ou, então, de complementar, né, o seu conhecimento. E é aquela coisa, né, desde o início a gente já fala, radiologia é um dia de cada vez, nunca um dia é igual ao outro. Foi por conta disso que eu me apaixonei pela radiologia, né? Então, porque nunca um dia é igual ao outro. Essa é a verdade. Somos assim, obrigados, né, a nos reciclar diariamente. Eu sou o Ricardo Aparecido Saraiva Santos. Eu sou técnico de formação primária e depois, posteriormente, na área da graduação, me formei em física. E aí fiz especializações em física médica, anatomia macroscópica e por imagem, sou especialista nessa área também. E dentro dessa área, é aquela coisa, a educação, né, Paulo, é um bichinho que quando dá uma picadinha na gente, a gente não tem como largar, como abandonar. Então, essa troca de conhecimento é muito fundamental, porque nós, como docentes, nós passamos o conteúdo, né, para os discentes e também, de certa forma, a gente ensina e aprende diariamente, com os desafios, né, que são lançados para que a gente possa aí dar o feedback para eles. Então, isso aí me fez cada vez mais me apaixonar pela área. Realmente é o que eu pratico hoje, tanto na docência quanto na prática. Hoje não tem assim mais tempo, é uma pena. A gente tem que optar, né, Paulo? Chega uma hora que a gente tem que optar. Então, na prática mesmo, assim, em campo, eu atuo mais na área da física médica. Então, hoje eu sou, além de docente do SENAC, da EAD Plus, eu sou também diretor-presidente da Proterrad Radiological Protection, que é uma empresa que trabalha justamente com essa parte de assessoria em proteção radiológica. Então, toda essa parte de documentação, em que tem que se apresentar para a vigilância sanitária, controle de qualidade, levantamento radiométrico, aplicação de memorial descritivo, comissões de proteção radiológica, toda essa parte
é uma coisa que antigamente não se dava muito valor, né? Porém, a gente sabe que não adianta ter um crescimento sem ter um acompanhamento, né? Tem que ter umas doutrinas para que a gente possa trabalhar com segurança. Como lá atrás já dizia, né, minha saudosa mãe, quando eu ingressei na área da radiologia, ela falava: filho, essa não é aquela área que trabalha com radiação, isso mata, né? Então, realmente, né, a gente tem uma arma muito poderosa nas mãos que, se a gente não souber trabalhar, tanto na área de diagnóstico quanto na área de terapia, né, Paulo? Onde o Paulo pode falar para a gente com um exemplo muito grande, né, da sua desenvoltura no decorrer dos anos, e realmente a gente tem que trabalhar com o máximo de segurança possível. Então, acho que hoje nosso bate-papo vai justamente de encontro a tudo isso, né? Nós apresentamos e vamos lá, passo a bola. Verdade. Até a gente fala, nós falamos aí, o pessoal se preocupa muito com a radiação, né? Mas tudo na medida certa nos traz o bem, né? Exatamente. Se a gente for pensar, água faz bem? Faz, mas se eu tomar agora 500 litros de água, vai me fazer mal. Então, tudo na medida certa nos traz o bem, né? Por isso que existe normas, que nem a gente vai falar hoje, né? A RDC, nós temos outras normas também, nós temos documentos, a gente estuda a proteção radiológica justamente para a gente conseguir aplicar da melhor forma possível e minimizar os riscos, né, Ricardo? Então, isso é muito importante. Hoje, o profissional da radiologia, ele tem o conhecimento disso. Então, ele tem o conhecimento ali da barreira, distância, ele sabe do uso do avental de chumbo, mas existem outros processos dentro do local que ele trabalha, né? Ele tem que estar mais integrado. E eu vi aqui no QualiRad, aqui, a galera se interessou bastante por esse assunto, porque a gente teve mais de 2.200 inscrições. Então, um evento aí que a gente tem 2.200 inscrições, um evento bem focado aí na parte de qualidade e gestão, né? Porque hoje eu falo muito, os profissionais eles estão muito focados, né? Ah, vou fazer um curso de tomografia, ótimo, legal. Vou fazer um curso de ressonância. Vou fazer um curso de anatomia radiológica. Vou fazer, né? Ele está muito focado na parte técnica. Mas nós temos a parte da qualidade, né? A parte da produção radiológica, da qualidade, das documentações, que isso agrega mais, né? O currículo do profissional, né? Então a gente está tentando aí, junto com você, junto com o Eric aí, com a MBA após, né? Que a gente tem aqui de gestão, a gente começar e também através do QualiRad, a gente tentar plantar essa sementinha, né, Ricardo, desse tipo de conhecimento, né? Você fala assim, tem que usar o avental, tá? Tem que usar o avental de chumbo, mas tem umas normativas que falam especificamente, né? A espessura do avental, o armazenamento do avental, quem usa o avental, em que momento. Então tem uma série de coisas, né? Não é simplesmente o avental de chumbo, né? Tem coisas por trás que né, Ricardo? Então o profissional conhece muito pouco, né? Você também não concorda com o profissional de radiologia? Ele é muito focado nessa parte técnica de saber fazer o exame, mas nessa parte de gestão, de qualidade do documento, ele é fraco, ainda é fraco, né, esse movimento. Você observa isso? Sim, eu digo assim, a princípio, né, quando o profissional se forma, né, quando ele vai para campo de estágio, qual é a preocupação dele? A primeira preocupação dele, né, é conseguir um emprego na área. Então, seja profissional das técnicas radiológicas no sentido técnico, tecnólogo, enfim, primeiro ele quer encontrar um emprego, ou então dois, né? Quando ele fala, olha, eu quero ter 2 empregos, é o que eu costumo falar para os alunos, né? Você tem que primeiro pensar em um emprego, não, eu quero ter 2, 3. Primeiro, para você ter 2, 3, tem que ter o primeiro, né? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Essa é a primeira coisa e é primordial. Então, quando ele vai para campo de estágio, ele se depara com situações que estão extra sala de aula, né? Muitas vezes até eles falam, poxa, mas isso não é como em sala de aula, é diferente, é claro, né? Porque em sala de aula, geralmente ele trabalha com fantomas e lá fora é o próprio paciente. Então você entra realmente na rotina do paciente. Por mais que seja próximo da realidade, né, a aula em si, trabalhando com fantomas e tudo mais, o fantoma não se mexe. Né, tem todo aquele fator característico. Então, aí a gente já entra
com aquela caracterização de proteção radiológica, de como lidar com o paciente, enfim, paciente idoso, né? Então, paciente infantil, como nós devemos lidar com essas situações em relação à proteção radiológica, quando você vai entregar um avental para um pai ou para uma mãe, eles falam, não preciso, e muitas vezes a falta de adaptação a esse meio, o profissional acaba se recuando e fala assim, não, então tudo bem, mas ele se esquece de que isso é norma, né? Então, essa é uma norma de proteção radiológica, não apenas oferecer, né, como solicitar que o acompanhante utilize. É mandatário, não é optativo, né? Exatamente, não é optativo. Então, são coisas que realmente, a princípio, acaba obtendo-se falhas, né? E com o passar do tempo, a própria experiência vai fazendo com que ele fique mais tranquilo nessa questão. Então, assim, são fatores... hoje, eu digo que, na nossa época, lá atrás, quando nós nos formamos, há pouco tempo, né, Paulo? Nós dizíamos o seguinte, nós aprendemos muita coisa, né, que foi, eu falo que foi na unha. E hoje em dia, o conhecimento está na palma da mão. Né? Bem isso, né? Então, nós tínhamos que andar justamente com o manual embaixo do braço, não tinha acesso ao celular, não tinha toda essa coisa, e hoje o conhecimento está mais fácil, né? Não que está mais fácil para o profissional que hoje em dia ingressa na carreira. Porém, essa facilidade também gera uma cobrança maior. Antigamente, nós não tínhamos gestores, né, como nós temos hoje. Então, hoje em dia, o profissional, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma gestão da sua própria atuação. Não é verdade? Então, ele sabendo fazer a gestão da sua atuação diariamente, ele vai criticar o seu próprio atendimento, criticar a sua atuação, para que você possa melhorar diariamente. Então, é o que eu digo. Muitos profissionais se formam e falam, poxa, não tem emprego na área, são os despatrocinadores, né? Eu tive despatrocínio atrás também, né? Acho que você também, nós profissionais de carreira, tivemos nossos perrengues, né? Enquanto muitos falaram, poxa, não, mas você vai fazer um curso que eu fiz e eu não atuei, deixei na gaveta, e eu dizia bem isso, o problema é seu, eu foco. Enfim, em suma, é justamente isso. E as normativas vêm justamente para nos dar o direcionamento de como devemos agir diariamente em nossas ações ligadas à radiologia. Eu lembro que eu pegava a portaria 453, aquele calhamaço, e falava assim, meu Deus, não estou entendendo nada disso. Né? E aí você vem, depois de alguns anos... Aí o camarada já decorou a portaria 453, aí vem uma nova normativa. Verdade, a RDC, morreu a 453, agora surge a RDC, verdade. Ô, Ricardo, entre essas duas resoluções aí, né? Você consegue apontar alguma principal mudança que veio com essa RDC 330 aí? Teve alguma coisa gritante ou se foi um aspecto geral? Foi geral, mas mudou tudo? Ou você vê alguns pontos que não tinha na 453, ou que tem... O que você pode apontar aí como alteração aí entre a 453 e a 330? A portaria 453 foi uma portaria que ela foi criada, né? Inclusive tem amigos físicos que lá atrás, quando foi instituído isso, se criaram uma normativa de proteção radiológica, eles participaram, né, dessa resolução. E até a própria dificuldade de que se tinha na época, né, de criar um documento, porque não se tinha norte nenhum, e tinha que criar um documento para que houvesse realmente algo que direcionasse o profissional nessas questões. Então, existia uma coisa muito assim, aleatória. Os assuntos, se você pegar a portaria 453 e a RDC e comparar, você vê que muita coisa da 453 ainda, logicamente, né, serve como base para a RDC, porém, na RDC, eles estão muito bem encaixados. Então, antigamente, você pegava a portaria 453, para você encontrar um assunto, você lia e relia e encontrava. Né? Hoje em dia,
você já tem os assuntos direcionados. Então, é como se eles estivessem setorizados. Ficou mais organizado. Muito mais organizado. Né? Além de agregar valores e agregar nova documentação, a RDC ela fica muito mais fácil. Se você hoje em dia, eu quero saber sobre mamografia, você vai na instrução normativa, né, que é um braço, é um leque da RDC, e você vai ver sobre assunto específico de mamografia. Eu quero saber sobre fluoroscopia, você vai na instrução normativa voltada para a fluoroscopia, você vai saber sobre ela. Então, densitometria óssea, ultrassom, né, e ressonância magnética, que agora também agregaram. Verdade. As normativas, está falando que é a CNEM, a 3.01, 3.05, essas aí. Não, é outra coisa. Não, é outra coisa. A RDC, a RDC 330, né, ela globalizando a informação relacionada aos termos de proteção radiológica e documentos relacionados ao setor, a gente fala da RDC 330, né, onde se fala lá do antigo memorial descritivo, que agora ele foi fragmentado, né, de certa forma, em 3 partes, porque existe o programa de educação continuada, o programa de proteção radiológica e o programa de garantia de qualidade. Então, ele foi fracionado. Antigamente era um memorial descritivo onde incluía todos esses assuntos. E agora, mais uma vez, a RDC veio e trouxe, ele fica meio discriminado, né, em relação aos setores. Muito mais fácil, tanto para a parte de projeção da documentação, quanto para a parte de conferência da vigilância sanitária dessa documentação. Isso aí é uma coisa que já a RDC já veio assim, quebrando tabus. Tá? E aí, em cima disso, antigamente, na 453, estavam todos os equipamentos lá englobados. E as instruções normativas, que são vigentes da RDC, cada uma determina, né, os fatores relacionados a cada modalidade. Então, por exemplo, os equipamentos de raio-x, né, convencionais, digitalizados, eles têm uma instrução normativa que dirigem os assuntos a ele. A mamografia, ela tem uma instrução normativa que dirige os assuntos a ela, em termos de controle de qualidade, o que deve ser cobrado, o que deve ser realizado em relação ao controle de qualidade. Então, nós temos lá, hoje, Paulo, é até interessante, porque nós tivemos uma mudança já recente, que agora começou a vigorar no dia 1º de julho. Então, as instruções, olha só, para você ver como não é fácil, essa é a verdade, tá? Muitas vezes você fala, poxa, teve uma instrução, teve uma norma, né, que foi lançada aí agora, e todas as empresas, enfim, clínicas, hospitais, têm que atender. Aí passou alguns meses, lançaram uma revisão dessa norma. Poxa, mas como isso? Porque são assuntos assim tão peculiares que acabam realmente passando alguma coisa. Poxa, isso aqui faltou, nós devemos agregar. E como se trata de assunto voltado para a parte sanitária, então não pode deixar. Quando tiver uma outra norma, a gente atualiza isso. Não, tem que haver atualizações constantes até que a coisa esteja bem alinhada. Então, nós tivemos a RDC, foi lançada em 2019, junto com as instruções normativas, e logo posteriormente, em fatores de pandemia e tudo mais, não foi colocada em prática, e aí entrou uma nova instrução normativa de número 78, que ela atualizava todas as instruções normativas lançadas em 2019. Isso em 2020, dezembro de 2020. Isso deu para que as empresas tivessem mais um ano de fôlego para se adequarem, né, a toda essa documentação. Porém, agora em julho de 2021, já foram lançadas novas instruções normativas que revogam as anteriores, né? Elas são também braços da RDC, mas elas revogam as anteriores, porque havia ainda algumas coisinhas que ficaram pendentes. Então, para não ficar aquela coxa de retalhos, né, então foi divulgada
foram divulgadas novas instruções normativas. Então, a instrução normativa que vai da 90 a 97 entrou agora em vigor no dia 1º de julho de 2021. E são elas que nós devemos seguir e apresentar a documentação de acordo com elas para a vigilância sanitária. Então, entrou agora a 90 e a 97, instrução normativa. Não, é 90, 91, 92, 93, 94, 95. É de 90 a 97. Ela alterou tudo. Alterou a 78, cancelou. A 78 cancelou e as instruções das 50 a 57 também cancelaram. Caramba, que... Isso aí é complicado você estar acompanhando, né? É complicado, então. A hora que você fala, aprendi, estou embalando, vem dar um corte novo. Mas mudou muita coisa, Ricardo? Paulo, assim, são coisas de... adaptação mesmo. Adaptações, né? Algumas coisas em relação a valores de coleta de informações. Não mudou muita coisa, mas tinha que ser feita essa mudança para que o documento ficasse correto, né? Caramba, que legal. E hoje, com essas novas, com a RDC, está muito forte a parte de treinamento. É obrigatório, né? A RDC, que ela que obriga a ter um treinamento de proteção radiológica os profissionais de radiologia? Isso, entra naquele programa que eu passei para você de educação continuada, que existia no memorial descritivo e hoje foi fracionado em 3. Né? Então, o programa de garantia de qualidade, ele leva em consideração toda a parte tecnológica, né? O programa de educação continuada, ele leva essa parte relacionada aos profissionais, né, de radiologia, e aí depois o programa de proteção radiológica, que doutrina todo o meio de proteção radiológica da área. Então esses 3 é obrigatório, todo ano. Obrigatório. Assim, na própria norma já se diz, tá? Pelo menos esses 3 documentos têm que ser apresentados. Mas existem muitas coisas por trás disso, que também são englobadas, tá? A parte de gerenciamento de risco, tudo isso aí está englobado dentro desses assuntos. Indicador também, tem que ter os indicadores. Normativas, protocolos de atendimento, aquela coisa que nós tínhamos lá atrás em relação aos POPs e tudo mais, está tudo dentro dessa documentação agora. Tem que ter as instruções de trabalho, os planos operacionais padrão. Antes não era obrigatório ter, né? Antes não era obrigatório justamente pelo seguinte fato, né, Paulo? Era aquela coisa de que vai levando, né? Era meio que vai empurrando com a barriga. Com a barriga. Só que o que acontece, né? Foi levado em consideração que os profissionais, de certa forma, né, não vamos generalizar, mas de um modo geral, acabavam por esquecer a base. Né? Então, poxa, eu esqueci a base e, de repente, toda a parte de técnicas, né, levada em consideração era esquecida. Então, fazia do jeito que ia, né? Do jeito vai para onde o vento sopra. E aí, quando eles eram questionados, né, por algum auditor, alguma coisa assim, eles se esqueciam da base. Poxa, mas isso foi aplicado no curso, não teve física radiológica, proteção? Não teve. E por que não utiliza? Né? Um fato simples, Paulo. Era um fato simples. Onde deve ser utilizado o dosímetro pessoal? Era uma pergunta simples que hoje, até se você perguntar para um profissional da medicina, um médico, muitas vezes, em campo, né, de atuação em centro cirúrgico, alguns, né, não sabem responder onde deve ser utilizado e para que deve ser utilizado o dosímetro. Verdade, não sabe mesmo. Usa porque eu estou falando, usa, põe aqui. Usa. Eu vou dar um exemplo meu. Eu achava que o dosímetro ficava debaixo da avental de chumbo. Então, exatamente. Você lembra? Lembro, eu lembro. Eu lembro que quando eu falei que não, é por cima, você se espantou. Fiquei chocado. E eu garanto que muitos que estão escutando agora aí vão ficar chocados, né? Aí eles estão se perguntando, explica para eles aí, cara, por que tem que usar por cima, o jeito que você me explicou? Explica aí. Exatamente pelo fator de equivalência. Né? Então, o valor, né, que o dosímetro recebe não é o valor que o profissional recebe, né? O dosímetro está sendo exposto. Então, o valor que o dosímetro recebe, ele é dividido por 10 para dar realmente a dose equivalente que o profissional recebe. Então, ele tem que estar exposto mesmo, né? Então, ele tem que estar exposto, ele não pode estar protegido.
Então é 10% do que o que chega para a gente ali na leitura é 10%. É 10%, exatamente. É relacionado à dose equivalente. E outro detalhe que é importante, que o dosímetro, porque o dosímetro deve ser utilizado na lapela do jaleco, né? Por conta do quê? Porque ele leva em relação à dose equivalente do tórax. Então a gente não pode usar na cintura. Eu, lá atrás, né, anos-luz, eu utilizava, era feio aquela coisa pendurada aqui, eu pendurava no bolso. Aí foi quando eu entrei na física e comecei a entender sobre essa parte. Poxa, o que era a dose equivalente? Não adianta. Né? Se eu estou utilizando ele na cintura, ele vai pegar a dose equivalente relacionada à pelve, e não ao tórax. Isso causa mudança na alteração, na dosimetria, quando isso é calculado, quando é feita a leitura. Então, tudo isso tem essa equivalência. Eu estou dando treinamento para o pessoal, Ricardo, e a gente vê muita dúvida, assim, a gente acaba fazendo uns slides, explica lá o beabazão, né? E realmente, quando a gente fala do avental de chumbo, a gente fala, o pessoal ainda tem muita dúvida. E você fala, pô, isso é formação base, né? Como é que tem dúvida? Por exemplo, o fator, né? Eu estava explicando esses dias, né? Hoje, CR e DR são ótimos, né? É maravilha, né? Tudo digitalizado, tudo bonitinho. Mas eu começo a ver que os profissionais, eles começam a ter práticas erradas. Por quê? O cara vai lá, abre todo o colimador para fazer um dedo, depois ele recorta, né? Bonitinho e manda o dedo. Aí eu tava falando pro pessoal, falei, gente, quanto mais você abre o colimador, maior é a radiação espalhada na sala, agrega também diminuição de qualidade de imagem, né? Aí o pessoal, muitos não tinham pensado nisso. Eles falaram, realmente, eu abro mais o colimador, eu vou ter mais radiação. É prejudicial para a gente que está ali, né? Sim. E o pessoal não sabia. E é bem a vazão, né, Ricardo? Porque com essas práticas com digital hoje, né? Se esqueceu do cilindro de extensão, hoje não se usa mais, né? Hoje não se divide mais chassi. Você pega um cassete grande, põe lá a mão, um dedinho, abre todo o colimador e trabalha a 1000 por hora. Você observa isso também? Muito. Paulo, eu sabe que é uma coisa que eu chorava para aprender, rapaz, mas quando eu aprendi, foi uma satisfação tão grande que era justamente utilizar os divisores de chumbo, né, lá atrás, para poder fazer na radiologia convencional uma coluna lombar, por exemplo, né? Divididinho. No 30x40, divididinho, sair bonitinho. Nossa, eu sempre achei mágico essa coisa, né? Da imagem e da imagem bem realizada. Né? E, poxa, quando eu cortava uma estrutura, eu ficava doido. Eu falava, poxa, isso não pode acontecer. Então, a gente tinha que acertar na técnica, tinha que acertar no posicionamento, tinha que se acertar no acessório a ser utilizado. E, hoje em dia, tudo isso se resumiu em uma placa digital. Você pega uma placa de um digital lá, aquela coisa que a gente ia antes para os leitos, né? Carregado de chassi, né? Isso aí foi parte da minha escoliose. E hoje em dia você pega uma placa digital, né? Leva com um notebook lá e vai para o centro e faz todo o trabalho e depois descarrega a imagem. E assim, a praticidade ela leva em certa parte ao comodismo. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Como você falou, poxa, eu vou deixar o colimador aberto. Depois eu vou lá, se é para utilizar um acessório cilíndrico, eu puxo no sistema que tem um acessório cilíndrico, faço lá um seios da face bonitão, um acessório cilíndrico. Só que assim, né, desde lá de trás, quando se utilizava esses acessórios, nós sabíamos que deveríamos colimar, né, apenas na área de interesse. Isso aí para o sistema digitalizado é muito importante, porque a imagem em si, a realização dos pixels, eles são calculados justamente pelo campo de radiação. Então, se você ampliou o seu leque de imagem e vai fazer a radiografia de um dedo, você com certeza perde informação naquele dedo. Se você não colimou, né, e não deu justamente o direcionamento do feixe. Então, para você ver, é uma questão que não implica só em proteção, tanto quanto qualidade. Então, Verdade. Né, é todo um combo, né, que funciona. É lógico, a radiação secundária é óbvio que o profissional ali vai receber. Eu falo para os profissionais que têm o bom traje, né? Eu vou lançar o mau traje.
que é um que não tem raio central, não vai ter. Então, você posicionamento de mão, abre o colimador, põe a mão ali num quadrado e faz a mão. Crânio, então eu vou lançar agora um livro em breve, que é o Maltraje, que é só para... Não vamos falar de produção radiológica, não precisa usar avental de chumbo, é um livro que em breve eles vão lançar. Foi, pô, gente, segue, né? Raio central, bonitinho na estrutura, né? Tem toda uma questão, raio central, né? Centro do campo, né? Tem a questão do espalhamento da radiação. Aprendi com você, cara. Melhora a qualidade da imagem. Tem toda essa questão. E o pessoal está esquecendo. Cilindro de extensão, né? Fazer aquelas imagens bonitas, né? Eu nunca acertei os 6 da face dividido em 2, Ricardo. Sempre errava. Ficava uma bolinha em cima da bolinha. Mas está se perdendo isso, né? Essa questão aí da proteção. Fazer ATM, mastoides, nossa. Nossa, nasal, narizinho, né? Você fazia escafoide. Escafoide. Está se perdendo isso. Está se perdendo. Então, é justamente o prazer que eu falo, é o amor de lidar com a radiologia. A radiologia tem que ser isso, não apenas... Né, a gente sabe que é uma prática muito valorizada no mercado, e é lógico, a valorização profissional vai de cada um. Né? Então, realmente aquela coisa que a gente fala, poxa, eu quero um emprego. Por quê? Você quer um emprego ali, você vai demonstrar, é o seu RG, a sua imagem é o seu RG que vai para fora, é a sua indicação que vai para um outro serviço, e com certeza, né, quem se dedicar vai ter outras ocupações no mercado. Verdade. E ampliar os leques, né? Sim. Você falou uma coisa agora em relação à colimação e tudo mais, que a gente passou, eu passei também muito lá atrás, quando se queimava a luz do colimador. Aí tinha a técnica do vencimento, né, Paulo? Que você, né? Deixa eu ver, olhava para poder saber. E não informava o gestor. Eu até falo por conta de que hoje você também atua na gestão, e isso tem que ser informado para o gestor, porque é uma coisa simples, né, de se trocar uma lâmpada. Né? Eu falo que lá atrás, era igual Fusca, né? Quando iam os engenheiros lá para fazer a troca da luz do colimador, eu ficava de olho, na hora que os camaradas iam lá, trocava a lâmpada, eu falava, que lâmpada que é? Pegava a marca, pedia na época, eu estava atuando numa clínica, comprar umas lâmpadas, quando queimava, eu mesmo trocava. Então, é lógico, isso daí hoje em dia, lá atrás não tinha. Hoje em dia, nós temos equipes, né, que fazem esse tipo de trabalho sem necessitar, né, de um engenheiro ir lá para fazer, enfim, do próprio hospital, da própria clínica, né, o pessoal consegue fazer equipes de manutenção, coisas básicas, né, e que dá para ser feito. Em radioterapia a gente tem bastante isso. A própria empresa treinava o pessoal para fazer coisas pequenas, né? Sim. Troca de uma lâmpada dentro do aparelho, um motorzinho de um colimador, alguma coisa. Eles mesmos treinavam o pessoal. É muito legal. E a comunicação imediata, que é importante também, marcar no livro, né? Ter o rastreamento disso aí, né, Ricardo? Exatamente. Tudo a parte documental. Então... Eu vou falar outra coisa também que eu fiquei chocado na outra vez que eu conversei com vocês, o pessoal sabe. Questão do avental de chumbo, você lembra que você falou que era 0,5 para o profissional? Sim. Fala um pouquinho dessa questão aí. Então, compramos tudo 0,5, viu, Ricardo? Ótimo. É uma outra coisa que também veio muito bem explicada agora junto à RDC. Então, antigamente, é claro, o avental de 0,25 milímetros de chumbo, né, de equivalência de chumbo, o custo dele é mais barato, né? Ele é um pouco mais leve, né? Porém, ele não dá a proteção necessária para o profissional das técnicas radiológicas. Então, levando em consideração que o profissional está ali 100% do tempo, ele tem que obter uma proteção equivalente. Né? Então, justamente por isso, ele utiliza o avental de 0,5 milímetros de chumbo. Essa é a equivalência, e não de 0,25. O de 0,25 é utilizado apenas para acompanhantes. Tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Ricardo, então eu posso ter o de meio milímetro de chumbo para o acompanhante também, para que eu não corra risco, né, de o profissional utilizar o de 0,25?
Pode, por quê? Muitas vezes até as próprias instituições preferem fazer dessa forma, levando em consideração o termo de proteção radiológica, porque muitas vezes o profissional fala assim, eu vou usar esse aqui que é mais leve, mas ele nem passa pela cabeça dele que o mais leve não é o que dá a proteção ideal para ele. Então, ele acaba utilizando o de 0,25, né, por uma questão mesmo de peso, não ficar, enfim, a parte ergonômica de achar que está mais tranquila, porém, ele não está sendo protegido a contento de acordo com a normativa. Isso daí é uma série de coisas que implicam, porque até o fator de dose equivalente, que é aquele 1 dividido por 10, até isso daí modifica, porque ele não está sendo protegido dessa forma. Então, o fator de recebimento dele acaba sendo maior. Caramba, tá vendo? Questão do aparelho também, né? Que você falou que, por exemplo, portátil não pode ficar dentro da sala do raio-x, né? Então. Antigamente, né, podia-se armazenar lá o portátil dentro da sala de raio-x, deixava ele lá e depois, mas hoje em dia não. Você tem que ter um departamento, geralmente a parte de engenharia clínica, tem uma salinha onde os equipamentos, arco cirúrgico, equipamento portátil, ficam armazenados, né, para que aí depois eles se desloquem para os setores no momento da atuação. Porque ele não pode se ter 2 equipamentos, né, em uma mesma sala sendo utilizados. Tá? É válido lembrar o seguinte, antigamente essa informação não se tinha na 453 e tem na RDC. O equipamento portátil ele pode ser utilizado em salas de equipamentos fixos temporariamente, né, em situações emergenciais, tá? Quebrou meu equipamento fixo, eu posso utilizar um equipamento portátil na sala do fixo até que eu conserte, por exemplo? Pode, situação emergencial. Isso é contingenciamento, isso aí, né? Exatamente, pode ser utilizado. Tá? Então, isso daí também, outra dica sua importante que a gente fez também lá, a gente colocou no corredor, delimitou a área dele lá, e ele está fora da área, muito legal. Fora da área, exatamente. Então, e tantas outras coisas que a gente descobre ali na RDC, né, Ricardo? Sim, e é justamente, eu acho não, tenho certeza que ela realmente veio engrandecer o setor. E é bom sempre ter uma cópia no setor, né? Eu coloquei uma cópia, colaborador, né? Dá uma lida, né? Sempre que tiver coisa, que é enriquecedor, ajuda bastante também, né? Sim. Que legal. Ô, Ricardo, fala para mim, você que está direto no setor de radiologia, quais os principais erros que você observa dentro do setor quando você vai visitar, que foge das normas? O que você mais observa aí? Questão de treinamento, questão de aparelho sem manutenção periódica? O que você mais observa aí, Ricardo? As principais falhas aí. O que acontece? Ainda, Paulo, nós ainda temos uma dificuldade muito, muito grande nessa parte em relação à educação continuada. Tá? Então, a educação continuada é igual aquela coisa, né? O menino, a menina educada, eles têm um direcionamento, né, para a sociedade de uma forma mais agradável. E o profissional é da mesma forma. Então, a educação continuada, ela ainda está em falta, né? Eu digo aí de uma forma generalizada. Só que o que acontece? Agora, 2021, eu vejo que a vigilância está cobrando da parte documental que realmente as empresas façam com que os profissionais obtenham esse curso de educação continuada, onde todas essas normas que estão sendo infringidas muitas vezes, né, sem o profissional ter noção, que eles comecem a trabalhar de maneira correta. Vejo muitos profissionais aí recebendo doses de radiação ainda aí em demasia, ou até mesmo atuando de forma inadequada por desconhecimento, né? Como, por exemplo, um vidro plumbífero, né, ali na antessala do equipamento de raio-x. Né? Ele está ali justamente para que o profissional possa visualizar o paciente no momento da exposição. E eu ainda vejo profissionais dando aquela famosa quedinha na cabeça, né, para poder ver o paciente. Isso daí, quando a gente vai fazer o levantamento radiométrico, coloca a câmara de ionização
naquela região, a gente pede para o profissional, como você faz um exame? Faz o disparo para mim. E ele repete, a gente fala, olha onde está justamente a sua cabeça, eu vou colocar a câmara de ionização para você ver quanto chega de dose aqui. Justo cristalino, hein? Exatamente. Aí nessa hora realmente, né, os olhos dele brilham assim, nossa, não acredito. Pois é, por isso que existe o vidro plumbífero. Para poder você olhar, visualizar o paciente. Quem nunca cometeu esse erro lá no passado sem ter, né, uma instrução? Então, essa é a realidade. Nossa, Ricardo. Coisas básicas. E aí é verdade mesmo. Peca nos detalhes, né? Acaba pecando nos detalhes, né? Por isso que é a importância da educação continuada, cobrar, né, da instituição, da sua chefia, né? Cobrar, tá realizando. E que é legal também que a educação continuada, ela tem uma questão de network também, encontros dos profissionais. Muitas vezes o gestor não está enxergando determinada atitude ou determinado ponto ali, um ponto cego do gestor, e o colaborador acaba mostrando, o colaborador acaba até ajudando nesse processo, né? Sim. Então, isso é muito importante hoje. Eu adoro fazer educação continuada, né? É um movimento grande que a gente faz, né? Porque envolve banco de horas, envolve escala, né? Porque você tem que colocar alguém, aquele colaborador que está na educação continuada, tem que ter alguém para substituir ele no serviço, porque o serviço não para. E você faz um movimento muito grande mesmo para isso, mas no final compensa muito, né, Ricardinho? Compensa. O valor agregado, né, Paulo, é muito grande. Verdade. Sobre isso. Nosso tempo esgotou. Ricardinho, muito obrigado. Parece que ele começou a conversar agora. É assunto que nem conversa de futebol em boteco. Vai à tarde, à noite, toda conversando. Principalmente quando a sogra está em casa, o cara não quer ir para casa. Demora, vai embora. Mas, assim, já serviu para alguns pontos, né? O principal ponto do nosso bate-papo hoje é mostrar essa importância, né, do profissional estar buscando o conhecimento, né? Ele está agregando para dentro do serviço dele, ele buscar, principalmente em torno das normas, a RDC 330 é um bom exemplo aí. Ele está buscando, e muitas vezes ele está trabalhando de uma forma incorreta, né? E que está prejudicando ele, prejudicando o paciente. Então é muito importante essa conscientização, né? E o profissional ele não pode esquecer nunca disso, né, Ricardinho? Eu digo até para fechamento que o profissional ele tem que não adianta a gente torcer contra uma normativa, né? Então a RDC ela veio realmente para agregar valores, para formar, né, um perfil profissional adequado para o mercado de trabalho. Então todos os profissionais que se atentarem a essa normativa, deem uma lidinha na RDC, se atentem às instruções normativas, quando o gestor passar algum tipo de informação, se atentem a esse tipo de informação, porque isso aí realmente vai fazer a diferença do profissional. Então, eu sempre falei até para os alunos, concurso público, né? Então, o pessoal falava, eu corro da física. Eu falo assim, então você corre do concurso, porque não tem jeito, né? A anatomia é base, né? Anatomia e física radiológica falam muito alto em uma prova de concurso. Então, é o estudo constante, né? Para que se possa aí realmente ter um sucesso na carreira. O sucesso está na mão de cada um, né, Paulo? A gente sabe justamente disso e a gente vem aí desbravando, né, a radiologia há alguns anos justamente por amor. E faça com amor, faça com carinho, né, atenda um paciente por vez, né, porque justamente isso, esse detalhe de atender um paciente por vez é muito importante para que não cometa aí erros realmente básicos, né? De confirmar um nome de um paciente, uma data de nascimento, alguma coisa nesse sentido, e aí já entra toda a parte de termos de proteção radiológica. Foco no que você está fazendo, né? Foco, naquela hora, foco total no cliente. Verdade. Ricardinho, muito obrigado. Valeu pela ajuda aí, pela parceria, como sempre. E fico muito feliz em te ver. Logo nós vamos estar se vendo
presencialmente aí, né? O online é bom, mas presencial também é bom também. E muito obrigado, viu, Ricardo? Valeu a força aí. Valeu, um forte abraço. Espero aí que nós tenhamos conseguido aí agregar mais valores aí para o pessoal. Estou sempre à disposição aí nas redes sociais e o contato. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo com questões pertinentes aí, tá bom? Tá, a Proterrad, qual que é a rede social da Proterrad? A Proterrad também está só colocar @Proterrad na rede social, ou então também pode procurar pelo Prof. Ricardo Fis, que é também aí, eu estou no Instagram, e a gente pode responder aí as questões relacionadas a toda essa parte de proteção radiológica. Beleza. Valeu, Ricardo.